A hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora! Do que? É o Tiny House Tour! Sim, mas é um Tiny House Tour prévio, né? Porque a gente não terminou a Tiny House ainda, né, Bel? Não, ainda não. Ainda faltam umas quantas coisas antes da gente mudar pra ela. Mas a gente decidiu fazer um tour rapidinho, com ela ainda em construção, pra matar a curiosidade de vocês e pra gente mostrar como é que ela tá ficando também, né? Tá ficando linda, a gente tá ansioso, a Bel tá machucadinha, vamos fazer um tour bem suave pra ela não sentir dores, porque ela teve um acidente, não sei se vocês viram no vídeo passado, né? E aí, a gente vai mostrar essa prévia pra vocês. Lembre-se, a casa tá incompleta, mas logo mais a gente faz um tour mais completinho. Assim que ela estiver pronta, a gente faz outro tour mais top ainda pra vocês. Oh yeah! Então vamos começar o tour interno da nossa Tiny House pela sala, que é o ambiente mais coringa das Tiny Houses, né? Vocês, por exemplo, a cozinha. A cozinha é um ambiente que já tem o seu papel pré-definido, né? Ele vai ter, sei lá, vai servir para cozinhar, no máximo ter um guarda-roupa, uma escada, né? Como muitas Tiny Houses. No caso da sala, ele tem multi-utilização. Além de servir como uma sala de jantar, ele serve como uma sala de estar, sala de visita, um quarto de visita, né? E também tem espaço para fazer storages, né? Para guardar coisas, né? E também para ser a zona de entrada da casa, né? A gente privilegiou essa parte para a pessoa sentar, por exemplo, tirar o sapatinho dela, guardar o sapatinho dela e começar para você começar a usufruir a casa de uma maneira bem mais confortável, tá? Vamos começar aqui mostrando para vocês o sofá. O nosso sofá ele foi feito para ser totalmente modular, né? Então nós temos aqui, nós sentamos aqui, né? Aqui no nosso caso, nosso sofá, ele tem 3 gavetas. Como a gente não tem um puxador aqui, deixa eu botar aqui o microfone, a gente vai puxar aqui na mão. Então a gente bota os sapatos aqui dentro das visitas, né? Ou o nosso sapato, principalmente os de uso principal, a gente senta, já tira e já coloca aqui, tá? Guarda aqui o sapato, coloca a meinha e consegue utilizar. Além dessas 3 gavetas servirem como sapateiro pra gente, ou algum storage à parte, ele serve também para fazer a abertura da cama, né? Vocês podem ver aqui a cama. Ele vira uma cama de casal aqui de 1,20 por 2 metros, mais ou menos. Espera aí, o que é isso aqui? Pedrinha do João Pedro. As pedrinhas do João Pedro. É aqui nesse cantinho, né, por ser um sofá, um ambiente que a gente usa para relaxar, descansar, né, e também para transformar num espaço de cama, a gente fez um storage de quina aqui que vai receber uma dobradiça, né? Essa dobradiça ele vai levantar, vai segurar a portinha assim, e a gente utiliza para guardar, sei lá, um cobertor, travesseiro, coxinha ou sei lá, qualquer outro tipo de coisas que você possa utilizar para tornar um ambiente mais aconchegante. Aqui é um storage para isso, dedicado para esse tipo de uso, né? Aqui,
Vocês podem ver, existem 4 caixas, né? Uma caixa vai ficar teoricamente fixa, né? Que é essa caixa de canto aqui. Esse é o ambiente da energia solar, né? Debaixo do Endonuke nós deixamos um espaço para colocar as baterias solares, né? E nesse canto toda a parte de controle. Então nós temos uma circulação de ar aqui, ó, como vocês podem ver. Então o ar entra por aqui, circula, sai pela frente. A gente não fez ainda os buraquinhos, mas vai ter ele vai fazer o ar circular aqui dentro para os equipamentos não aquecerem, tá? A gente consegue ter acesso aos equipamentos tranquilamente, né? E também faremos alguns pequenos rasgos na parte superior aqui, no caso de precisar, por exemplo, o ar quente, como ele sobe, né, ele não ficar acumulando, ele escapa facilmente, tá? E aqui nós temos 3 caixas isoladas, ó, são encaixadas perfeitamente. Então para que servem essas caixas? Para a gente criar, sei lá, um ambiente de visita, a gente pode tomar um cafezinho aqui tranquilamente, a gente pode utilizar isso aqui como um apoio de pé, um chaise, né? No caso, a gente pode colocar esse cara aqui na frente, né? Ele vai ter a almofadinha dele e vai ter o uso para chaise, né? Voltando, ó, eles encaixam perfeitamente, ó. Basta deixar eles todos bem organizadinhos e... Então nós temos aqui novamente uma sala em L, né? Dá para fazer uma sala em U também, né? As pessoas sentam no Endonuke, ficam num contexto em U aqui, todo mundo trocando ideia, ou fazer uma sala de reunião, quando receber algum, sei lá, estamos recebendo pessoas que, sei lá, vão fazer uma reunião, sei lá, profissionalmente, a gente consegue fazer isso também aqui nessa sala, né? E também serve também como um ambiente de sala de jantar, para receber a família. Então nós temos aqui no canto uma mesa que é um protótipo que a gente não terminou. Essa mesa ela levanta da parede, a ideia era levantar da parede, né? E a gente conseguir usar ela tipo uma refeição rápida, assim, a gente pega os banquinhos, bota aqui na frente, então a gente consegue comer as 3 pessoas, ou né, com 3 aqui ou 4 pessoas tranquilamente, né? E se for usar para um contexto de jantar, né? A gente puxa ela para o meio, faz uma sala em U, né? Com uma ferradura, e a gente pode comer 2 pessoas nessa ponta, 3 dessa e mais uma naquela ponta. Então até 8, 9 pessoas tranquilamente pode comer nessa mesa, tá? Transformando um ambiente também de joguinhos, né? Vamos jogar, sei lá, um jogo de tabuleiro, essas coisas, né? Assim como toda tiny house sempre tem um cantinho assim que a gente para valorizar, sei lá, o momento de paz, né? Então assim, a gente optou por fazer uma mesa que se encolhe na parede, por quê? Para deixar esse espaço mais livre possível. Por quê? Sei lá, vamos supor que a gente quer meditar todo mundo junto, algumas pessoas podem meditar aqui em cima, outras as crianças podem meditar aqui embaixo, ou vice-versa. De uma maneira, a gente consegue praticar uma yoga tranquilamente aqui, se precisar, né? Então a gente, ou deixar um espaço aqui, todo mundo sentado, conversando, interagindo, as crianças brincando aqui no chão, né? Como antigamente nas salas, nossas salas serviam para isso, né? Para integrar as pessoas, né? Antigamente as pessoas ficavam na sala, ao redor dos pais, que estavam assistindo jornal, conversando entre os adultos e as crianças sempre em volta. Hoje em dia não, hoje trabalhamos sistemas de toca, né? Todo o entretenimento foi para os quartos das crianças, né? Ficamos individualistas, não? As crianças vão para o quarto, cada um foi para o seu canto e a sala ficou um lugar só para decoração, ou seja, a sala sempre está bonitinha, arrumadinha, está sempre um espaço que para dar inveja aos visitantes, né? Vamos lá, então vamos lá, voltando aqui para cá. Aqui nós temos a estrela, né? A Bel esses dias tirou até uma fotografia que parecia um quadro, né? E a conexão com a nossa natureza, a conexão com o ambiente externo, né? Como eu disse para você, esse espaço aqui é um espaço especial para a gente. É o espaço da leitura, é o espaço de conectar com a natureza. É um espaço onde que a gente senta, por exemplo, aqui, ó. Olha para a floresta, uma floresta nativa que eu tenho aqui na frente, fico observando os animais, contemplando a natureza, contemplando o ambiente externo e também me conectando com isso, né? Seja visualmente, através do cheiro. Essa é uma janela que abre e fecha, né? Ela abre até 100% se quiser, né? Assim, ela fica 90 graus, né? Nós temos aqui, se a gente for usar no contexto noturno, a gente consegue puxar a tela mosquiteiro. E uma coisa interessante disso aqui, a gente pode montar uma cama neste lado aqui, né? Quando a gente está na cama, a gente pode dormir aqui com a cabeça para cá. Como nós não temos o
o teto solar, né, que é famoso no muitas tiny houses, a gente pode deitar aqui e contemplar as estrelas, a lua tranquilamente, tá? E essa é a nossa cozinha. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Ela não tá totalmente finalizada, óbvio. Aqui a gente tem um balcão bem grande. Essa é a ideia de usar tipo um balcão de apoio mesmo. A gente consegue trabalhar em pé, consegue também deixar alimentos tipo fruta, bolo, essas coisas. Então é um balcão bem grande, bem maior do que o que a gente vê hoje em dia nas casas e apartamentos tradicionais aqui no Brasil. Esse revestimento aqui a gente ainda não colocou, foi um dos que a gente encontrou no cemitério de azulejos em São Paulo e nós nos apaixonamos por ele. É um piso bem antigo, que já não tem mais para vender no mercado, só que a gente ainda não colocou ele, então falta finalizar isso. Aí aqui a gente tem armários aéreos, já tem um lugarzinho pro micro-ondas ou para um desidratador, que a gente ainda não decidiu o que a gente vai ter aqui de verdade. Estamos pensando em abolir o micro-ondas das nossas vidas, por vários motivos. E aí aqui embaixo a gente tem uma gaveta para guardar temperos e utensílios. Aqui tem uma portinha que vai ter um lixo reciclado. A gente usa composteira doméstica, então a gente tem um lixinho, um bowl bem pequenininho assim em cima da pia para colocar cascas e os resíduos orgânicos, né, que vão direto para a composteira. Aqui a gente vai colocar o lixo reciclado. Aí aqui a gente tem uma coisa que a gente não vê nas tiny houses lá fora, simplesmente porque eles não têm muito hábito de passar roupa. Nós brasileiros temos, a gente raramente passa, na verdade, confessar para vocês, mas a gente optou por colocar uma tabuinha daquelas que abre, né, e se desdobra e depois fica guardadinha, escondida, no caso da gente precisar, muito esporadicamente, talvez seja uma coisa que a gente veja que não tem muita necessidade e acabe usando para alguma outra coisa, mas eu achei que era necessário nesse momento. Aí aqui a gente tem um móvel, tem duas gavetas que ainda não estão terminadas, que a ideia também é para guardar mantimentos, tipo caixa de feira mesmo, sabe? Elas vão ter um ar meio assim bem descolado. E aí aqui a gente tem um segredinho da casa, que é uma mesinha que o Robson criou, que ela se encaixa certinho aqui, e é uma mesinha que a gente vai usar no sofá. Basicamente para trabalhar, um de nós só, ou para refeições rápidas. João Pedro já usa bastante para desenhar e para comer enquanto a gente está aqui na casa. Então ela tem um design todo cool e ela encaixa no sofá e encaixa aqui nesse móvel também. Esse espaço aqui a gente também pode usar tipo um buffet, sabe? Quando a gente receber amigos, famílias, ou mesmo quando a gente estiver só nós em casa, a gente pode colocar os pratos aqui, vir se servir e sentar na mesa e no sofá para comer. E outra ideia também que a gente teve é de reservar esse armário principalmente, né, para as bebidas quentes. Nós somos fãs de chás, então a gente compra as ervas e prepara os chás em casa, e fãs de café também. Então a gente compra o grão, moe na hora, passa o café, e então aqui pode ser tipo uma estação de cafés e chás e também para servir as comidas gostosas, principalmente quando a gente tiver visitas em casa. Aqui nós temos a área de cozinhar. Então a gente tem um forno embutido, que foi o menor que a gente encontrou no mercado, com a opção de grill, que era uma coisa que eu queria. Temos um cooktop a gás. A gente pensou em usar o por indução, mas ele consome muita energia, e como a gente quer ter energia solar e ficar a maior parte do tempo off-grid, então a gente optou por a gás. E aí uma coifa, que é o que faz toda a exaustão da casa, da tiny house, que é algo imprescindível em uma casa tão pequena. Cada vez que a gente for cozinhar, mesmo que for só aquecer uma água para fazer chá ou café, a gente precisa ligar a coifa, tá? Precisa para fazer a exaustão do calor e da umidade daqui de dentro. Essa placa de inox aqui foi uma das últimas decisões que a gente tomou em relação à cozinha. A gente estava tendo muita dificuldade de como revestir essa parede, do que a gente ia fazer, a preocupação de não sujar muito ou de ter também a questão de decoração, né, de ter um visual legal. E aí o Robson teve a ideia
de colocar um inox. A princípio a gente tinha pensado em botar em tudo, daí achou que ia ficar muito com cara industrial, e aí a gente conseguiu uma empresa que faz chapas de inox, geralmente para churrasqueira, para cozinhas também, e aí a gente encomendou e nós mesmos colamos certinho. Nós amamos o visual, não vemos a hora de terminar de colocar o revestimento para ver como é que vai ficar tudo no final. O que vocês acharam? Eu acho que ficou lindo. E aqui nós temos a famosa área de preparo, né? Que é geralmente quando fica entre a pia e o fogão. Para quem gosta de cozinhar, é uma área super importante. Aqui vai ser para guardar pratos e utensílios. E aí toda essa parte de baixo aqui são 4 gavetas, né? Cada uma tem um tamanho, na verdade, porque a gente pensou exatamente no que a gente já vai guardar em cada uma delas. Como vocês devem estar percebendo, ainda falta instalar os puxadores. A gente já colocou nos armários aéreos, mas ainda falta em todos os armários de baixo. Então aqui a gente vai guardar talheres, guardanapos de pano que a gente usa, guardanapo de pia, mantimentos e todos os outros utensílios assim que a gente usa na cozinha, que podem ser guardados em gavetas. Aí depois a gente mostra para vocês, quando tiver tudo organizado, o que ficou em cada lugar. Todo esse balcão, ele é de madeira Jequitibá e ele ainda está em tratamento de impermeabilização. Nós estamos aplicando óleo de tung, que é um óleo natural, que tem também um solvente natural, que é feito da laranjeira, né? Então ele tem um cheiro maravilhoso e ele impermeabiliza. Ele é um óleo muito usado nas tábuas de alimentos, então ele pode ser usado aqui. A gente poderia preparar um alimento aqui direto, que a gente não vai fazer, mas é uma opção. E ele é totalmente impermeabilizado, então não tem problema derrubar a água, não tem problema molhar, não vai estragar a madeira de forma nenhuma. Aqui, ó, inclusive vocês podem ver que a madeira faz toda a volta na pia. A gente tem uma cuba dupla, que é um super ajuda numa tiny house, porque às vezes você precisa desocupar uma pia, né? Tem, sei lá, louça suja, aí consegue usar outra. Ou às vezes até pensando assim, numa tiny house a gente não tem uma área de serviço, a gente não tem um tanque. E nós temos criança, às vezes precisa lavar alguma coisinha, né? Algum paninho, alguma roupa. Então dá perfeitamente para usar uma das pias, até para deixar de molho, né? É super útil, super recomendo, mesmo se você não morar numa tiny house, ajuda bastante. E aí a gente encontrou também uma torneira, que depois vai ser instalado um filtro. Aí ela tem 2 opções. Aqui é para sair a água, né? Água quente, água fria. Lembrando que a gente tem um aquecimento de água a gás, que vai abastecer tanto a cozinha como o banheiro. E essa torneirinha aqui é uma torneirinha que pode ser conectada direto num garrafão de água, aqueles garrafões de 20 litros. A gente usa aqui e aí a gente consegue pegar água filtrada direto por essa saída aqui. Ou se a gente estiver num lugar, por exemplo, na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, a gente toma água da torneira. Então a gente consegue conectar direto à rede e tomar água aqui super fácil. A gente toma água o dia inteiro, então é super útil. Aqui logo embaixo da pia, então a gente tem um super armário, que é para guardar as panelas, principalmente. Panelas, assadeiras e todo outro tipo de coisa que a gente precise guardar aqui. É um armário bem grande, né, gente? Eu falo até assim, eu acho que a gente tem mais opções assim na cozinha de organização do que a gente já teve nas outras casas, né? Principalmente no apartamento onde a gente morava. E aí aqui tem uma outra portinha que é o que eu falei pra vocês, que cabe certinho o galão de 20 litros de água, e quando a gente não estiver usando, a gente pode usar pra guardar qualquer outra coisa. Então espaço nessa cozinha não falta. E aí aqui um último armarinho que pertence à cozinha também, que vai ser pra guardar multiprocessador, batedeira, liquidificador, essas coisinhas que a gente usa bastante também no dia a dia. Aqui tem um apoio. Dá para usar para um escorredor de louça, que é provavelmente o que a gente vai fazer. E dá para também, quando não estiver usando o escorredor de louça, dá para usar para os eletrodomésticos que vão ficar guardados aqui. Então a gente já inclusive colocou 2 tomadas para facilitar o uso desse espaço. Esses puxadores, a gente optou por usá-los porque são os mesmos usados na maioria dos motorhomes. Ele é bem duro de abrir e ele é propositadamente dessa maneira
para impedir que as crianças consigam abrir as portas das gavetas sozinhas. Então, ele abre quando a gente destrava e aqui ele tá totalmente fechado. É ideal para as viagens, principalmente quando a casa estiver em transporte, né? A gente estiver viajando, é só fechar todos eles, que aí não tem perigo nenhum da porta abrir e nem de cair nada de dentro dos armários ou das gavetas. Ainda essa parte aqui também ainda não tá 100% pronta. A ideia, né, de toda a tiny house é ser o mais modular possível. Então, essa prateleira e essa daqui de baixo a gente consegue tirar, né? Como vocês podem ver, ela tá solta, essa daqui também. Porque se a gente precisar de 2 cabideiros, a gente consegue colocar um em cima e um mais aqui embaixo, que é da altura das crianças. Ou a gente consegue fazer tudo de prateleira, ou misturar prateleira, cabideiro, né? Como a gente vê que tem necessidade. E aí aqui vai ser um espelho bem grandão, que é para se olhar de corpo inteiro. Até a gente colocou uma luz aqui, né? Que é a luz do closet da tiny house, que a gente consegue se olhar de corpo inteiro e ele vai até embaixo para que as crianças também consigam se ver. Crianças, quando a gente fala, é futuro, né? Agora é o João Pedro, mas ele adora se olhar no espelho, então já tem essa opção para ele. Mas e por que a geladeira tá desse lado e não tá desse lado, dando continuidade à cozinha? Bom, a nossa geladeira é uma geladeira super econômica e a gente já tinha comprado ela, né? E aí depois a gente viu que não conseguia trocar a porta de lugar. Se ela ficasse desse lado, ela ia abrir a porta pra cá. E aí ia ser bem incômodo, né, na verdade, de pegar qualquer coisa na geladeira. E então, ao invés de comprar uma geladeira nova e vender essa que estava zerada ainda, a gente optou por inverter. O armário de roupas que ficava aqui foi pra lá e a geladeira que ficava aqui foi pra cá. Assim fica mais fácil de pegar qualquer coisa lá de dentro e de manusear, né, a geladeira no geral. Fica mais lógico. E aí um pedido aos fabricantes, voltem a fazer as geladeiras que a porta pode ser invertida e aberta para qualquer lado. A gente está entrando na era das casas modulares, dos apartamentos modulares, das tiny houses aqui no Brasil. E isso é super importante. A nossa a gente não conseguiu manter desse lugar porque não tinha como inverter a porta. E é uma geladeira que tem um baixo consumo de energia, a grande maioria delas que tem baixo consumo de energia, que são de tamanhos menores, que a gente consegue acomodar nessas casas pequenas, que estão cada vez mais populares e mais comuns hoje, elas só abrem para um lado. E aí dificulta a vida da gente. Então, pedido aos fabricantes aí, repensem e melhorem os modelos novos de vocês para as casinhas pequenas.